Na minha frente está um personagem que muitos de vocês provavelmente já reconheceram, e se ainda não reconheceram, eu garanto que vocês já consumiram o conteúdo dele. Porque é Gabi Kesselman, que é a diretora do seu canal nas redes sociais Cis Imperatriz, e cuja influência alcança milhões e milhões de pessoas. E o mais louco de tudo é que Gabi não começou há anos e não tem toda essa trajetória. Na verdade, vou apresentar um pouco do histórico acadêmico da Gabi. Ela é advogada. Vocês hoje em dia podem ver que ela tem uma grande influência na opinião pública, a ponto de ser citada por políticos, acadêmicos e, especialmente, jornalistas. Então, muita da informação ou do eco da narrativa que vocês ouvem, a raiz está aqui nesta live que estamos fazendo, nesta entrevista que estamos fazendo, e eu vou deixar para vocês, na descrição deste vídeo, as redes sociais dela no Twitter e as outras redes que ela tiver. Bem-vinda à filosofia judaica. Hoje cedo nos vimos e você disse algo forte. Agradece aos terroristas do Hamas pelo seu judaísmo. O que quis dizer com isso? Eu fui criada em um lar com mãe e pai judeus, sem nenhum tipo de tradição. Minha bebê era a única que fazia Pessah, mas não fazia o seder. Era como um jantar onde todos nós íamos. Minha bebê tem 2 filhos. Pro público, desculpa, a Bubé é a avó? Sim. Exato. É a mãe do meu pai, que se chamava Cata, 2 filhos e 7 netos. E ninguém, absolutamente ninguém, se importava com religião. Ela não passou isso para os filhos. Eu era a única que me importava um pouquinho. Eu era quem a acompanhava ao templo no dia do perdão, mas nada que fosse mais profundo. Na verdade, para mim, nem era importante me casar com um homem judeu, nem formar um lar judeu, nada disso era relevante. Até que conheci meu marido, que era judeu. E naquele momento nós dois sentimos a necessidade imperiosa do que chamávamos de construir um lar judeu, que basicamente era mandar as crianças para uma escola judaica, não era muito mais do que isso. Quando nos casamos, a prima do meu marido, que morava aqui em Israel, nos perguntou o que ela nos deu de presente, e nós chamamos de kit judaico. Isso era porque não tínhamos nada, não tínhamos uma queará, não sabíamos fazer Shabat. Um dia eu estava andando pela rua e 2 meninos se aproximaram de mim. Hoje eu presumo que eles eram do Shabbat Lubavitch, e eles me deram 2 velas e me deram as instruções para acendê-las no Shabbat. E ali houve como uma pequena conexão. Para mim era importante, e para o meu marido também, que nossos filhos tivessem o que nós dizíamos. Formação judaica, mas agora em Buenos Aires é o Bialik. É uma escola que, veja, a sala dos 3 anos das crianças tem algum nome de salinha de palhacinhos. Talvez tenha um nome em hebraico, mas não era muito mais do que isso, não era relevante. As professoras de hebraico dos meus filhos sempre riem, pois eu dizia: não incomodem eles com o hebraico, eles nunca vão usar. E vamos contar que moramos aqui. Faz 3 anos, mas era impossível, não havia nenhuma possibilidade. O judaísmo, para mim, era só mais judaísmo. Eu tinha lido livros sobre a Shoah, o Holocausto, como A Bailarina de Auschwitz, grandes best-sellers. É algo que já tinha acontecido, que não tinha sobreviventes do Holocausto, não acontecia nada. Sim, acontece que uma vez que a gente acende as velas de Shabat, nunca mais consegue deixar de acendê-las, porque sente. É como essa coisa. É como quando você sempre joga o mesmo número na loteria e um dia deixa de jogar e pensa: será que é arriscado demais deixar de jogar? Vai que justamente esse número sai, e era um pouco isso que acontecia com a gente. Mas meu irmão tinha vindo morar em Israel fazia muitos anos. Quando ele me dizia isso, eu não conhecia Israel. Fiz aliá e vim morar aqui sem nunca ter visitado antes. Eu não tinha redes sociais, só um Twitter pequeno, até o massacre de 7 de outubro, e o que eu digo é que em 7 de outubro meu DNA explodiu. É assim que eu descrevo. De repente, algo que claramente estava latente em mim saiu de uma forma quase inexplicável. Mas eu percebi que não tinha informação. E eu sempre digo, meus começos foram sem nem sequer saber que Israel havia se retirado unilateralmente de Gaza em 2005. Eu sentia que algo na narrativa não estava certo, que nos acusavam de coisas que não eram reais,
mas eu não tinha argumentos para justificá-los. Mas eu sou advogada e nós, advogadas, temos essa facilidade de buscar informações, de saber como buscar informações, de reter informações. E não engolir qualquer história. Também lutar com a informação no sentido de mastigá-la. E além disso, a injustiça sempre me revoltou. E lembremos que, além das imagens terríveis do massacre de 7 de outubro, e eu estava em Israel há 1 ano. Meu irmão, que tinha alugado o apartamento onde eu moro, que é no primeiro andar, que não tem grades, um primeiro andar sem grades, isso é algo inconcebível para Buenos Aires. Então, quando ele me mostrou a foto de um primeiro andar, de uma janela que se abre totalmente, eu perguntei: e a grade? Ele riu e disse: em Israel não precisa. Naquele 7 de outubro, às 6h29, quando a sirene tocou, meu irmão ligou e disse: vá para o abrigo. E além disso, feche todas as persianas e todas as janelas. E não abra a porta para ninguém, porque acham que há terroristas infiltrados. E ele me disse: eu não acredito que as imagens que estão chegando para nós pelas redes sociais sejam reais, porque de verdade, até hoje sentimos que essas imagens não podem ser reais. Mas por via das dúvidas, ninguém saía na rua. E lembramos que no dia 8 de outubro já havia mobilizações no mundo contra Israel, que Israel nem sequer tinha reagido ao massacre de 7 de outubro e que o mundo nos pedia proporcionalidade. A primeira coisa que pensei como advogada foi em proporcionalidade. Estão me pedindo para entrar e sequestrar 250 pessoas, que naquele momento nem sabíamos quantas eram, que sequestrassem pessoas. Tem alguém que não está me pedindo para eu cometer esses atos ilícitos que estão todos no Código Penal? E então comecei a entrar em contato com pessoas que foram muito generosas comigo, porque minha pergunta foi: por onde começo a ler? É como se você amanhã quisesse aprender sobre a polinização das abelhas e dissesse: não tenho nenhum referencial, não tenho nenhum dado, sinto que tem algo que eu preciso saber. Eu me tornei muito mais espiritual e religiosa desde o massacre de 7 de outubro. E muitas vezes vou te dizer, meu sinal diminui, eu digo, como se em alguns momentos eu fosse um canal que transmite informações. Mas tenho que reconhecer que desde 7 de outubro até agora, que já se passaram quase 2 anos, eu não parei de ler e de me preparar em nenhum momento. Mas eu não tinha preconceito. Eu não precisava defender Israel a todo custo, e estou convencida de que minha formação era tão limitada que eu achava que Israel estava cometendo genocídio, apartheid, crimes de guerra. Eu teria saído para dizer isso. Para mim, ser judia sem formação prévia não me condicionava. Me permitia ter abertura mental suficiente para ler as duas bibliotecas, como nós advogados costumamos dizer. Eu precisava ler os dois relatos e confrontar o que estava acontecendo. E a partir desse momento, começo a ler. No dia 8 de outubro, ou até mesmo no próprio 7 de outubro, no final do dia, como aconteceu com todos nós. Meu WhatsApp estava lotado de pessoas perguntando e eu percebi que não existia nenhuma possibilidade de eu conseguir responder a todas essas pessoas. Então, naquele momento, eu tinha uma conta no Twitter com 5.000 pessoas. Talvez eu diga 5.000 pessoas, que para muitos pode parecer muito, mas hoje eu tenho mais de 130.000. Queat e eu disse: vamos começar a ler, mas não vamos ser os grandes acadêmicos que são os judeus e os israelenses, que se destacam por suas inovações, descobertas e prêmios Nobel. As pessoas comuns não vão entender isso, e eu preciso falar para as pessoas comuns. Então liguei a câmera sem nenhum tipo de luz, sem nenhum tipo de microfone e disse: vou me apresentar. Eu falo muitos palavrões, muitas palavras ruins saem espontaneamente da minha boca, e para mim, além disso, tem coisas que precisam ser ditas com certas palavras. Não é a mesma coisa dizer ai, que bobo, do que aquela palavra que não vou te dizer porque vão nos censurar. Não é a mesma coisa uma pessoa boba e uma pessoa que tem outras características. E eu imaginei a seguinte cena, como se eu fosse uma dona de casa que estivesse de bobs, aqueles que as mulheres colocam na cabeça. E de repente eu tirasse o avental, se eu estivesse descascando batata, tiro o avental, ligo a câmera e explico para as pessoas normais.
As pessoas não querem explicações longas, não querem um monte de datas nem de informações. As pessoas querem entender, no melhor dos casos, as pessoas querem entender de maneira simples o que está acontecendo na Argentina. Dizem que é preciso falar com Dona Rosa é sua mãe, minha mãe, a avó. São as pessoas comuns a quem estamos dando um monte de informações sobre fatos sinistros, sobre o que se via que era um massacre, o que se sabia que era o pior pogrom desde o Holocausto. Mas do outro lado, havia muitas pessoas, inclusive do Ocidente, que justificavam o que estava acontecendo porque falavam sobre a palavra opressão. Então, eu me sentei com pessoas para quem eu tinha que explicar por que o que estavam dizendo para elas não era real e por que não havia genocídio nem apartheid. Eu não precisei pesquisar, sabia que não existia apartheid. Porque eu morava em Israel há 1 ano e meio e minha dentista é árabe e porque os ônibus estão em árabe. Na verdade, eu tenho uma história muito engraçada. Eu cheguei em Israel na época da Covid e era obrigatório usar máscara nos ônibus. Dizia-se macejar. E para mim, que cheguei a Israel sem saber hebraico. Era tudo meio complicado e no ônibus tocava uma mensagem que a primeira parte eu até entendia um pouco, mas a segunda parte eu não entendia nada. Gravei a mensagem, sentei com meu irmão e disse que não entendia a segunda parte. Ele riu e falou: Ué, está em árabe, você não entende? Quer dizer, para mim, e eu sempre digo isso, quando eu assisti Fauda na Argentina, essa série israelense que hoje está aí, que poderia descrever também o que acontece, eu assisti na Argentina. Eu não conseguia diferenciar quando falavam árabe ou hebraico. Então, nesse momento, eu disse: Bom, o que com certeza não existe é apartheid, porque quem me vende os medicamentos na farmácia é árabe. As ruas estão escritas em inglês, em hebraico e em árabe, porque no ônibus estão falando comigo em árabe. Ao ligar para qualquer instituição aqui, oferecem um hebraico, 2 árabe, 3 russo, 4 inglês. Em inglês nunca atendem e não há opção em espanhol. E naquele dia eu entendi. Minha mãe chama isso de bordado de Deus. Ao longo da minha vida, estudei um monte de coisas desconexas. Tinha estudado direito, fiz muitos cursos de literatura, estudei teatro. Nada fazia sentido até o dia 8 de outubro, quando no dia 8 de outubro eu entendi que tudo o que eu tinha estudado tinha me preparado para que eu, no dia 8 de outubro, pudesse me tornar uma comunicadora e pudesse contar para as pessoas o que eu estava vendo, de verdade, o que eu estava vendo. No dia 10 de outubro, eu estava em uma base ajudando a montar as caixas de alimento para os soldados, sem nem mesmo conhecer o hebraico. Um grupo no WhatsApp perguntou: Quem pode doar sangue? Por questões de saúde, não posso. Quem pode ajudar a montar as caixas de alimento na base? Eram caixas que estavam acumuladas há anos, que nunca tinham precisado ser usadas e que precisavam ser abertas. Tirar as latas de milho que iam vencer em 15 dias e substituí-las por novas caixas de milho. E nesse dia eu entendi, além disso, completamente do que se trata Israel, como eu digo, o país dos judeus. Qual é o nosso DNA? Qual é a nossa essência? Porque éramos um monte de pessoas. Eu estou cheia de tatuagens, nada mais anti pode ser do que estar cheia de tatuagens, porque nós, os judeus, não podemos nos tatuar, né? E tinha gente com kippah e sem kippah, e com peruca e sem peruca, e estávamos todos fazendo a mesma coisa. E nesse dia eu entendi um monte de coisas. Entendi quem somos nós, quem fomos e quem sempre vamos ser, e além disso entendi por que nos odeiam. Porque tentaram nos destruir várias vezes e não conseguiram nos destruir. E essa questão de unidade, de força e de resiliência faz com que, inevitavelmente, se não sente empatia pelo judeu, acaba odiando-o, porque como não pode destruí-lo, o que faz é odiá-lo. Gabi é uma das histórias mais impressionantes e me vem à cabeça muitos outros personagens ao longo da história. Foi algo parecido? Como se houve um ponto em suas vidas em que fizeram toda essa mudança que os levou a um caminho de muita grandeza. Você está? Quer dizer, o fato de que a gente vê políticos que estão indo por um bom caminho e te visitam, e eu vejo de repente você está em entrevistas. E isso em 2 anos.
Para mim, que uso redes sociais, é como do dia para a noite. No Twitter, não é tão simples alcançar esses números. Quero te perguntar se você acha que qualquer pessoa tem o potencial de fazer isso. Quer dizer, eu? Muitas pessoas me perguntam: como posso defender Israel? Quero ir para o exército? Eu digo a eles que existe o campo de batalha, que é o exército, mas também existe outro campo de batalha, que é a narrativa, ou seja, o que é apresentado nas redes sociais. E a verdade é que Israel, nós somos o pequeno Davi contra esse Golias de mentiras. Você acha que as pessoas poderiam começar um caminho nas redes sociais e chegar a ter um impacto como o seu ou de outras formas diferentes? As redes sociais são como um grande enigma, porque a gente não sabe por que tem aceitação nas redes sociais. Eu acho que o que as pessoas realmente podem fazer é se informar depois. Me parece que é um dom inato a possibilidade de transmitir e que é um dom inato a possibilidade de transformar o difícil em fácil. Isso eu não trabalhei, assim como eu te digo, eu tenho horas de leitura e de escrita diárias, porque eu pratico, porque eu exercito e porque, além disso, eu sou uma pessoa extremamente curiosa. E então eu preciso ter certeza de que o outro está me dizendo é verdade. O ChatGPT costuma dizer: já te disse que sim. Eu pergunto: tem certeza do que está me dizendo? Isso não pode ser. Todas as pessoas podem não seguir a maioria. Mas também digo, e eu sempre falo isso com muita ironia e de forma bem depreciativa, mas é assim que eu sinto e essa é a minha maneira de me comunicar. Eu não tenho filtros na hora de me comunicar, comigo acontecem várias coisas. Primeiro, eu não tenho filtros, valorizo meu espaço, tenho amigos de infância e também um grupo que conheci ao emigrar para Israel. Tenho família e filhos, valorizo meu espaço, não entendo como as pessoas ligam para comentários nas redes sociais. Pessoas que se escondem atrás de uma foto de cachorro e que o nome do perfil é XXPQ, por que você se importaria com o que XXPQ diz? Quer dizer, eu não consigo entender como essa pessoa pode te afetar. O que me importa é o que dizem meus filhos, meus pais, meu marido, mas alguém que você nem conhece, alguém que está no anonimato. Eu acho que a gente poderia se informar, mas se informar implica sair da zona de conforto. E além disso, tem gente que não tem a autoestima trabalhada. Então, se a gente tem um malvado, mas 100 tolos, e esses 100 tolos, por algum motivo, não têm a autoestima trabalhada. E eu sempre digo, ou os pais não deram carinho suficiente e não abraçaram o bastante, ou faltaram nutrientes, ou durante a gravidez a mãe não consumiu ácido fólico. Eu sempre falo de questões mais estruturais. E você se sente sozinho na vida, sozinho, e você pensa, o que eu posso fazer? Faça uma causa comum para salvar as baleias? Bom, provavelmente não vai ter muita gente junto com você. Agora, se você de repente se sentindo sozinha, é uma das 100 pessoas sozinhas e vê que a pessoa sozinha ao seu lado pega uma bandeira da Palestina, grita Free Palestine, diz, do rio até o mar. E de repente são 10, e de repente são 50, e de repente são 100, de repente você tem 101 malvados repetindo um lema que não entendem, mas que pela primeira vez na vida permite que eles sintam que fazem parte de algo, que são relevantes, que alguém está olhando para eles, que se sempre a Tris ou Jacob ou qualquer uma das pessoas está postando o que eles fizeram nas redes sociais. De repente, essas pessoas pensam: uau, chegou minha hora de fama e glória. O que acontece com atores jovens? Eles sabem atuar? Desde quando uma atriz sente que está capacitada intelectualmente para subir em um palco e fazer um discurso ético? Quem deu essa autoridade para ela? E de repente aparece um cara como Bardem, que é totalmente ignorante e incoerente. E ele é incoerente porque seu filho nasceu em um hospital judeu e porque sua esposa trabalha para empresas judaicas. Mas ele sente que, de repente, se fizer cara de mal e fechar os punhos assim, ele sente que vai ter um monte de gente que vai aplaudi-lo. E neste momento da história, vão aplaudir esses e não vão aplaudir as pessoas que dizem que em Israel não há um genocídio. Então, se sua autoestima está baixa e se você tem problemas de ego, é uma onda fácil. O que acontece é que são pessoas que não resistem à menor análise e por isso ficam violentas.
Porque quando você pergunta para eles de qual rio até qual mar, eles dizem que não sabem quando você pergunta. Se você vai medir o genocídio com base no número de mortos, então sua conclusão é que os alemães eram os bons e os aliados eram os maus. E então eles te bloqueiam ou te agridem. Se você me perguntar se qualquer um poderia ser Moshe e decidir sair do Egito, eu vou te dizer que não, mas qualquer um poderia ser. O povo que acompanha Moshe saindo do Egito. E esse povo que acompanhou Moshe e deu a ele a identidade que teve é tão necessário quanto Moshe? Sempre digo, para dançar um tango são necessários dois quando ligo uma câmera. Se você vai falar com esse canal ou eu vou falar com as redes sociais e do outro lado não tem ninguém, então o time não faz sentido. Não precisamos que todos saiam para falar, o que precisamos é que todos se mobilizem, todos. Perceber que, historicamente, o que começa com os judeus não termina com eles. Nós, judeus, somos o canário na mina, e isso está evidente no Ocidente. Saudação. Aconteceu isso com um homem cristão nos últimos dias só por falar diferente? Começa olhando o que ele fez, olha o que ele diz, olha o que ele pensa. A próxima perseguição será pelo que pensamos. E então está tudo bem que haja pessoas que sentem que não têm facilidade com as palavras, que não têm facilidade para ler, mas que não vai se deixar ser usada, que não vai se deixar intimidar e que precisa perceber que somos um país diverso. Tão pequenininho que se você somar, faz uma soma. No Oriente Médio, Israel não entra dentro da palavra Israel. Você percebe que por uma questão física é impossível que eles tenham estado lá primeiro. Quando me refiro aos árabes, que eles tenham estado lá primeiro, porque por questões físicas o templo foi instalado primeiro. Senhores, isso é como querer virar o bolo. É preciso pensar, mas se você pensa, corre o risco de ter que repensar suas convicções. Sair dessa manada que te dá tanta zona de conforto e se colocar do outro lado, onde, digamos, defender os judeus hoje não é um lugar confortável. Então é preciso coragem. Se você não tem coragem, se junte a pessoas de bem, que somos muitos. Há muitas pessoas que, como eu digo, investem muito tempo de suas vidas, que tiram esse tempo de seus parceiros, porque o tempo é finito. O tempo que você e eu passamos nas redes sociais, tiramos dos nossos parceiros, dos nossos filhos, dos nossos amigos e dos nossos afetos, porque acreditamos que é importante conversar. E porque, como eu sempre digo, no dia 8 de outubro, eu comecei a escrever um livro para meus netos, sendo que eu não tenho netos. Tenho filhos de 20 e 22 anos, porque eu tenho certeza de que meus netos, em algum momento da vida, vão me perguntar: e você, o que fez? E você, o que fez no momento do pior pogrom contra os judeus? E você, o que fez quando pediam explicações aos judeus? Tem uma piada que diz que quando acusam os judeus de ladrões, não é porque realmente acham que eles roubaram as moedas, mas sim porque sentem muito prazer em vê-los esvaziar os bolsos. Há 2 anos, nós que estamos nas redes sociais, estamos explicando que não estamos cometendo genocídio, que nós não somos os que roubam a ajuda humanitária, que nós não somos os que usam civis como escudos humanos. E na advocacia é muito difícil explicar o que você não fez. Na verdade, isso nem se faz. Imagina se eu te digo: me explica, me mostra que você não bateu o carro. Como você vai me mostrar? Você consegue me mostrar que bateu o carro? É uma situação muito perversa para os judeus, mas vou dizer algo que aprendi nos últimos 2 anos. Não é a primeira vez, não vai ser a última vez. Acho que o único grande erro que nós judeus cometemos e não devemos repetir. Por isso precisamos estudar. Nós acreditamos que o Holocausto já tinha acabado, que o antissemitismo tinha terminado, que era um germe, que como seria possível que isso voltasse a acontecer? Como isso pode ter acontecido? Nós nos perguntávamos como foi possível e hoje sabemos como foi possível e hoje entendemos que o que foi possível. Durante o 7 de outubro, quando quiseram cometer um genocídio, mas não conseguiram, tiveram a intenção de cometer um genocídio e não conseguiram. E nós poderíamos ter cometido um genocídio em 8 de outubro e ter evitado os 900 soldados mortos nos defendendo e colocando seus corpos.
O que precisamos entender é que isso vai acontecer de novo, mas não pode nos pegar desprevenidas. Nossos filhos e nossos netos precisam ter essas ferramentas que eu fui buscar no dia 7 de outubro. Eles precisam saber de onde viemos, para onde vamos, como foi e, infelizmente, acredito, como sempre será. Uau, muito poderoso. Tudo o que você diz, sua mensagem é muito realista. Eu ia te perguntar algo, mas podemos deixar para outra ocasião? E eu digo ao público que estamos fazendo um podcast juntos. É um spoiler, mas queria te perguntar se você é otimista em relação ao futuro, no sentido de que se a narrativa dos outros vai cair ou não. Mas você está me dizendo algo muito mais racional do que simplesmente dizer que é relevante o que a narrativa do 8 diz, desde que estejamos prontos para o que vai acontecer de fato. E me parece uma resposta muito boa. É uma resposta muito judaica, como dizer: Jerusalém não foi destruída por Roma, mas sim pelos nossos pecados. É como essa ideia judaica de que o nosso futuro depende de nós mesmos. Impressionante, muito obrigado por estar aqui. Ao público lembro, o link das redes sociais está na descrição. E que vocês tenham uma perspectiva que, como eu disse, quando vocês entrarem, vocês vão ver e perceber até onde realmente chega, como esse eco de muita informação que chega ao Ocidente. É realmente Gabi quem está fazendo esse grande barulho nas redes, que chega a muitos círculos influentes. E bom, obrigado por terem estado aqui. Muito obrigada pelo convite, espaço e por tudo que faremos juntas.